Antes de eu começar essa história, eu preciso fazer um disclaimer aqui, que é uma coisa que a gente nunca comentou aqui no canal. E é assim, a gente sabe que a gente tá falando de espírito, a gente tá falando de morte, que é um assunto pesado. E a gente fala com bom humor, mas em nenhum momento a gente quer desrespeitar ninguém, os sentimentos de ninguém, e enfim. Ou ser insensível com ninguém. E eu tô falando isso porque esse caso aqui tem a questão sobrenatural, mas começa com uma tragédia, algo muito triste. Então, assim, o fato da gente fazer piada e dar risada e tudo mais, em nenhum momento a gente tá tentando desrespeitar ninguém. Combinado? Fechado? Beleza. Bom, ele conta que ele mora no Paquistão. E assim, primeiro ele explica uma coisa que acontecia lá. Esse caso foi uma coisa que aconteceu na família dele antes dele nascer, e é uma tragédia mesmo. O que acontece? Ele coloca que tem um esquema ali na região que tem uma galera que faz contrabando de eletrônicos e coisas desse sentido que eles trazem em barcos para revender. Então, perto do mar ali, tinha um esquema que eles faziam, mas é mais ou menos assim. Os caras trazem esse equipamento todo, ou traziam, não sei se ainda faz isso hoje. Eles faziam uns buracos ali na parte rasa quando a maré estava baixa, porque de alguma forma isso servia para estabilizar o navio, os barcos, né? Enquanto eles descarregavam a mercadoria. Depois que eles descarregavam, os caras vazavam e os buracos ficavam lá. Quando a maré sobe, a pessoa que entra na água não vê que tem um buraco ali, cria uma espécie de vórtice e as pessoas se afogam. Os desavisados que chegam lá depois, tá? Este é o problema. E aí ele conta que, assim, a família foi fazer um piquenique na praia. Eles estavam em mais de 20 pessoas. Na hora que eles chegam lá, que eles param os carros assim, as crianças, né, tá na praia e tal, elas saem correndo toda feliz para brincar na água, e elas começam a se afogar. E eles estavam em mais de 20 pessoas, e elas, uma tem, né, as crianças correm tudo, de repente tá todo mundo afogando ali. Em questão de minutos, morreram 14 membros da família. E aí começa o problema. Por quê? Porque passou, foi um choque, foi uma tragédia na família e tal. E assim, eu não sei como são as casas no Paquistão, mas na forma como ele conta aqui, é como se fosse um grande clã. Porque eles moravam numa casa de 4 andares e tipo uma família gigantesca lá dentro. E dessa família, 14 morreram simultaneamente. Então quando volta todo mundo para casa, a casa tá vazia. Um dos andares, uma casa de 4 andares, um dos andares, ele ficou completamente vazio. Porque a família que morava ali, por isso que eu falei que parece um clã, porque a família que morava ali morreram todos. Eu acredito que possa ser, sabe, assim, fulano teve 8 filhos. Aí esses 8 filhos tiveram não sei mais quantos filhos e mora todo mundo numa casa enorme. É mais ou menos por aí. E aí quando volta para casa, um monte de gente morreu. E aí a galera começa a ouvir sons estranhos pela casa e principalmente de crianças correndo. Elas tivessem voltado para casa, o que é incomum. Geralmente a casa fica assombrada, o lugar fica assombrado quando alguém morre nele. Aí, nesse caso, é como se as crianças tivessem seguido a família de volta para casa. Então ele conta que era muito comum ouvir criança brincando. E isso acontecia em plena luz do dia. E ele conta que certa vez ele na casa tinha um lobby na parte térrea, com portas de cada lado e um espelho na frente, e tinha um balanço. Eu não sei porque que tinha um balanço dentro da casa, mas tinha um balanço. Eu não sei como é que são as casas lá, então. E aí ele tá lá no balanço e a mãe dele tá na cozinha. E aí ele tá lá no balanço, quando ele vê que tem tipo 2 quartos, um meio do lado do outro, e ele vê 2 crianças do nada saindo de um quarto, assim, correndo e entrando no outro, como se estivessem brincando. E ele era pequeno. E aí ele chega pra mãe e pergunta se tinha visitas em casa. E a mãe dele fala que não, que só tava eles ali. E aí ele conta pra ela o que ele viu. Quando ele conta pra ela puxa ele pra cozinha assim, tira ele de onde ele tá. E ela fala: você jamais deve interagir com elas, não deve seguir elas, finge que você não viu. E aí, tipo, creio eu que na época que isso aconteceu, ele ainda não sabia da história. Então os adultos meio que dava aquela desconversada assim e só falava pra ele não se envolver com os espíritos da casa. E aí ele conta que numa outra ocasião, ele tinha um tutor, e esse tutor dava aula particular para ele no quarto dele. E que normalmente ele tinha o hábito de deixar a porta do quarto fechada. Mas como ele estava sozinho em casa naquele dia, ele deixou aberto e o tutor dele chegou. Aí o cara chegou, subiu, e aí ele vira e faz assim: ah, você não quer fechar a porta do quarto? Porque ele estava dando aula particular, e ele pega e fala assim: meu, sua família é muito barulhenta, eles não param de andar aqui no corredor e isso atrapalha. A gente se distrai, você se distrai, não presta atenção. Aí ele diz que ele olha assim e fala: não mais.
só tá nós dois aqui em casa. Ele fala, não, tem gente andando no corredor. Não, só tá nós dois aqui em casa, vem cá que eu vou te provar. Aí leva o cara lá, anda pelo corredor todo, mostra tudo pra ele. Aí o tutor se demitiu. Falou, não. Aula particular lá na minha casa, porque Ai, enfim. E aí ele encerra falando que ele acabou mudando de lá depois, ele foi morar na Arábia Saudita, que ele já viu outras coisas também, porque no deserto tem coisas muito estranhas, mas que essa casa aí era assim. As pessoas ouviam porta que abre e fecha, risada de criança, principalmente criança. Várias pessoas viram crianças correndo pela casa, escutavam crianças brincando pela casa. E eu fiquei com muita pena dessas crianças. uhum, Morreram lá em bando e voltaram pra casa. sim. E aí depois a família muda, o pessoal vai indo embora, no final sobra só ela. Né?